Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Convido vocês a orarmos a Deus. Para orarmos a Deus, eu estarei lendo o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Muito bem, amados. A Bíblia diz que este homem ele tem prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Portanto, amados, esse salmo ele é o prefácio de todos os salmos. Ele mostra-nos o caminho da vida. Ele nos inspira a seguir o caminho que leva-nos à bem-aventurança, a nos livrarmos da ruína, daqueles que trilham o caminho do pecado. Ele nos ensina a não imitar a conduta daqueles que vivem em desonrar a Deus. Então, o dia de hoje é 24 de março de 2023. Então, eu convido vocês, meus irmãos, eu levo vocês a refletir sobre a oportunidade de nós apresentarmos a Deus, de entrarmos na presença do Senhor, a procurarmos viver uma vida iluminada, uma vida inspirada, uma vida alinhada aos valores dos céus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a viver uma vida repleta de bem-aventurança. Porque Deus escolheu você, escolheu a mim, e Ele escolhe pessoas com o coração pronto, um coração pronto a ser usado por Ele. Então, que nesse dia de hoje, possamos viver sobre a direção de Deus para que sejamos conquistadores, que possamos conquistar tudo aquilo que Deus proporcionou a cada um de nós. Nós vemos no Salmo 1 dois princípios fundamentais que o salmista nos ensina sobre o verso 1. Ele diz que devemos seguir o conselho de Deus e não das pessoas más, das pessoas que não têm nada a acrescentar ao nosso crescimento. Ele diz bem-aventurado, ele diz claramente, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Então o salmista nos ensina que não devemos seguir conselhos que nos afastam de Deus. Conselho de pessoas que não têm nada a acrescentar no nosso crescimento, no nosso bem-estar. O que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã que me ouve? Não faça nenhum tipo de aliança com as trevas. Ande na luz. Ande com os filhos da luz.
Procura pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que estão trilhando o caminho da vida. Eu não estou falando para você procurar uma religião, para procurar uma igreja, não. Eu estou falando para você procurar pessoas que trilham o caminho do bem, que são filhos da luz, aqueles que brilham na escuridão, aqueles que seguem o preceito de Deus. Muitas vezes podemos encontrar alegria, satisfação plena, se a nossa vida estiver ancorada no princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser nossa fonte de inspiração. A palavra de Deus deve ser a nossa bússola para nos guiar na jornada da vida rumo ao propósito do eterno, para nos guiar o caminho da vida, para nos ensinar que devemos trilhar o caminho da vida. O versículo 3 até o versículo 6 diz assim, que nós seremos como uma árvore plantada à beira de água corrente. Queremos produzir fruto no tempo certo. Que as nossas folhas não murcham. O que significa ser nossas folhas? É a nossa descendência, nossos filhos. Elas não irão murchar, não irão morrer antes de nós. E tudo que nós fizermos irá prosperar. É isso que o versículo derradouro diz. Então sempre devemos estar em boa expectativa, fazendo um plano de meta, sonhando com o sonho de Deus, sonhando com as conquistas que Deus preparou para cada um de nós. Amados, isso é muito importante. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Podemos colocar Deus como sendo o nosso Redentor, o nosso guia que nos leva pelo caminho da vida. É importante, amados, ter uma vida alicerçada na palavra de Deus, nas promessas, vivermos na presença e no poder do Senhor. Mas também temos que produzir frutos, dar fruto na estação certa. É isso que nos mostra a palavra de Deus, dizendo que nós iremos produzir fruto, que as nossas folhas não cairão, ou seja, os nossos filhos não irão morrer antes de nós. Existe muito pai sepultando os filhos, mas não deveria ser assim. O pai nunca deve sepultar um filho. Sempre o filho deve sepultar o pai. Mas o que está acontecendo? Os filhos estão morrendo prematuramente. Diz que as nossas folhas não cairão, não murcharão, e tudo aquilo que nós fizermos irá prosperar. Mas a Bíblia ainda diz que não é assim o caso do ímpio. Os ímpios são como a palha que o vento leva, como a palha que o vento espalha. Então por isso que existem muitas pessoas hoje sepultando seus entes queridos. A Bíblia diz que sua folha não murcha, ou seja, o Senhor nos dará força, nos dará vigor, em meio a lutas, em meio às dificuldades. Aquilo que iremos enfrentar de cabeça erguida. A nossa descendência não irá morrer prematuramente. Então não devemos desanimar. Não devemos aceitar a derrota. Faça do Senhor a sua força.
Renova o seu voto em Deus. A Bíblia diz que tudo que você faz irá prosperar. Essa é a promessa de Deus, meu irmão, para mim e para você, que devemos prosperar. Que promessa maravilhosa! Ele acrescenta ainda que você precisa estar no Senhor. As suas conquistas, aquilo que você sonha, deve estar firmado no fato de andar com Ele. Coloque seus pés. Coloque seu projeto em Deus. Firme seus pés na presença de Deus. Firme-se na presença de Deus de alma e coração. Não desvie do caminho de Deus. A palavra de Deus nos mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que você irá vencer. Você será vencedor, meu irmão, minha irmã. Aceite a palavra de Deus hoje, aquilo que eu trago para você. Grande e soberano Deus, Deus de poder, Deus magnânimo, Deus eterno. Nessa noite, Pai, eu aprendi que nós somos bem-aventurados se nós andarmos segundo o teu preceito. Se nós não andarmos seguindo os conselhos dos ímpios, mas se nós mantivermos a nossa mente focada na tua palavra, seguindo a tua palavra, porque a tua palavra, o Senhor diz na tua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra diz que nós somos luz, que nós somos lavoura do Senhor, que somos plantações do Senhor. A tua palavra diz que somos o sal da terra. E muitas vezes nos tornamos tão salgado, queremos ser tanto santo, e por queremos ser tanto santo muitas vezes, nos tornamos tão salgado que as pessoas não aceitam a nossa presença. Então que nós sejamos o bom tempero do Senhor, Pai. Que nós tenhamos o cuidado com tudo aquilo que nós vamos fazer. Que antes venhamos ter o prazer de estar em tua presença, de meditar na tua palavra. Que sejamos como uma árvore frutífera, que possamos produzir o fruto digno para a tua glória. A tua palavra diz que aquele que não produz fruto, se formos uma árvore infrutífera, iremos ser cortados, iremos ser lançados nas trevas, onde há pranto e ranger de dente. Então nos ensina, Pai, a prosperar, a produzir fruto, a viver uma vida abundante, uma vida revestida pelo teu poder. Olha, Senhor, para esse meu irmão. Olha, Senhor, para essa minha irmã, que até hoje não produziu fruto, que até hoje ela foi como uma moinha que o vento espalhou, que agiu de uma maneira ímpia. Esse meu irmão que agiu de uma maneira ímpia dentro do seu lar, que trouxe prejuízo para a sua família, que trouxe prejuízo para seus filhos. Olha para ele, Pai, leva ela ao arrependimento, e que agora ela seja uma árvore frutífera, que ele seja uma árvore frutífera, que ele produza o bom fruto, fruto de arrependimento, e que leva as pessoas à salvação.
Porque a tua palavra diz que os ímpios, eles não subsistirão no juízo, que os ímpios serão julgados e eles não permanecerão na congregação justa. A tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso caminho. E o Senhor diz que o caminho do justo será abençoado, mas o caminho do ímpio, esse conduz à própria ruína. Então, Senhor, leva-nos a trilhar o caminho da vida, a sermos vencedores, a sermos, Senhor, revestido pela tua graça, pelo teu poder. Que a tua infinita misericórdia nos cerque por diante e por detrás. Ó Deus soberano, eu oro pela minha vida, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu necessito de uma transformação. Quando eu olho para o Salmo 1, eu vejo o quanto eu necessito da tua misericórdia. Quando eu olho para o Salmo 1, eu vejo que muitas vezes eu me assento na roda dos escarnecedores. Quantas vezes eu percebo, Senhor, que estou errado. E muitas vezes eu nem sequer faço a oração do arrependimento. Então eu oro agora, Pai, arrependido. Converta, Senhor, meu coração. Liberte-me das amarras do pecado. Olha para a minha família, Pai. Olha para a minha esposa. Olha para minhas filhas, para Simone, para Silene. Olha para minhas netas, para Isabela, Gabriela, Helena. Oh Deus, olha para os meus genros, para o Rodrigo, para o Carlos. Abençoa cada um, Pai. Faça eles prosperar. Olha para esse teu servo que está orando comigo nesse dia de hoje. Entra no lar desse teu servo. Entra no lar da tua serva, a pastora Patrícia. Do evangelista Casimiro. Dos demais irmãos, Pai. Entra na vida deles. Faça, Senhor, com que todo o mal seja substituído pelo bem. Que a tua graça, a tua infinita misericórdia, cerque esse meu irmão, essa minha irmã, e que hoje eles possam trilhar o caminho da vida, cada um, Pai, que eu possa trilhar o caminho da vida. É isso que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.